Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Synapse. Eu sou o Nixon e neste vídeo vou lhe mostrar aqui um tutorial básico do uso da biblioteca Profit. Se você tem interesse no conteúdo de séries temporais, em predição de séries temporais, também tem interesse em se tornar um cientista de dados, se inscreve aqui no canal e deixa seu like aí como um apoio a esse conteúdo que a gente vem gravando aqui para vocês. Então pessoal, na aula de hoje eu preparei aqui um tutorial que a gente vai utilizar a biblioteca Profit. A biblioteca Profit é uma biblioteca que a gente utiliza para fazer previsões de séries temporais. Se você nunca ouviu falar sobre a biblioteca Profit, não se preocupe que eu vou mostrar aqui um passo a passo e aí dar uma ideia geral aqui da biblioteca. E a gente também vai direto para mão na massa, né? A partir do notebook a gente vai utilizar aqui alguns dados e fazer algumas predições de série temporal. Então aqui no notebook, pessoal, como eu já tinha falado antes, né? Qual é a ideia aqui do Profit? Profit é uma biblioteca para prever dados de séries temporais, com base no modelo aditivo, em que tendências não lineares são ajustadas com sazonalidade anual, semanal, diária, além dos efeitos dos feriados. Então é uma biblioteca que utiliza aí séries temporais, considerando aí também as questões de tendência, de sazonalidade e também questões do efeito do feriado. Feriados, no geral, é levado em conta dentro do modelo. O Profit, pessoal, que você não sabe, ele foi desenvolvido pelo Facebook. E o Facebook tinha alguns problemas internos ali, quando foi buscar desenvolver essa biblioteca, e o Facebook definiu alguns requisitos, algumas considerações para a utilização da biblioteca. Logo, ele distribuiu a biblioteca para o uso da comunidade, mas definiu assim alguns critérios que é ideal você utilizar a biblioteca. O primeiro critério que ele define ali é que basicamente que os dados sejam coletados por um longo período de tempo, ou seja, você ter séries temporais ali de meses ou até anos, e que nessa série você possui um alto nível de detalhamento na série temporal quanto possível. Quanto mais nível de detalhamento, melhor ali para a biblioteca conseguir fazer boas predições. Outro ponto que ele destaca ali é que as séries temporais possuíam alta sazonalidade forte, que são bem destacadas. É um outro ponto que é considerado também no uso da biblioteca. Outra coisa que é considerado no modelo é que é o uso dos feriados, como eu tinha falado antes. Então, assim, às vezes você tem algumas séries temporais, por exemplo, a Black Friday, então é considerado um feriado. Então, existe um grande número de vendas na Black Friday. Então, essas questões de feriado, ele é levado em conta para dentro do modelo. Eu dei um exemplo aqui da Black Friday, algo do tipo, mas no geral, os feriados são levados em contas aí quando você vai fazer uma predição, independentemente do que é sua série. Você quer fazer a predição de energia elétrica, você quer fazer uma predição do mercado financeiro, de uma demanda, enfim, esses feriados, eles são levados em conta para dentro do modelo, perfeito? E outra coisa também, uma característica da série temporal, que é determinada ali pelo Profit, é que as tendências de crescimento são não lineares, E normalmente essas tendências vão se aproximar de um certo limite. Então, basicamente, são essas 4 pilares aí que determinam o uso da biblioteca. Antes de começar aqui falando um pouco do modelo, pessoal, vou mostrar aqui um pouco a documentação. Tem uma documentação do Profit, você pode estar acessando através deste link, eu vou deixar o notebook aqui para vocês. Aqui teria aqui a documentação, Se você quiser aqui, Get Start in Python, a biblioteca tem para R, você pode fazer a instalação aí usando o Conda ou o pip. Mas aqui tem algumas demonstrações, de código, de plotagem, como você faz esse tipo de coisa, usando o Python, como é que você faz a instalação, Ele já ensina aqui como você pode fazer a instalação, No caso aqui no Windows, ele manda instalar o pinstam e pip install Profit, Você pode fazer esse processo aqui. Aqui na própria documentação ele dá como você pode fazer isso para tanto o Linux, o Windows e também considerando aqui o Anaconda, beleza? No caso o Anaconda, o Conda você vai usar o Conda install -c Conda foge Profit. Então ele vai fazer a instalação. Então se você não tem instalado, você já pode instalar aí seguindo essa parte aqui da documentação. Uma coisa também que eu destaquei aqui é o paper, Quando o Facebook disponibilizou a biblioteca, existe um paper for Impression at Scale, Que foi disponibilizada. No caso, esse paper é de 2007, que é falando um pouco do Profit. Então, você pode também, se você tiver interesse em se aprofundar mais, entender o modelo, você pode também estar lendo o paper aqui. E, no geral, também eu deixo o GitHub aqui, O que é o GitHub? Aqui tem alguns exemplos, inclusive os dados que a gente vai utilizar, eu peguei desses exemplos aqui. Aqui você pode utilizar, tem alguns notebooks, onde você pode estar varrendo, entendendo essa biblioteca. Primeiro assiste minha aula, que eu vou lhe dar uma visão geral da biblioteca, depois você pode vir
partir para essas outras questões aqui relacionadas ao notebook e tentar se aprofundar mais na biblioteca. Perfeito? Então, antes de começar aqui com o tutorial, pessoal, vou mostrar mais ou menos como é criado o modelo Profit, né? Quando você vai fazer predição de séries temporais, né, usar o ARIMA, normalmente esses modelos de previsão de séries temporais, ele tem um modelo, né? Então ele define uma variável y, né? Como, no caso lá o ARIMA, ele define como a média móvel, mais o R do auto-regressive e define também o integrate, né? Aqui também no modelo de Profit ele segue essa notação, né? A gente tem o YT, né, que é a previsão dessa série temporal, é o G, o S mais o H mais o ET aqui. Nixon, o que é que significa isso, né? Isso é basicamente o que o modelo Profit utiliza para fazer a predição. Cada elemento desse aqui, ele corresponde a alguma estratégia que é utilizada dentro do modelo no cálculo da previsão. Como, por exemplo, o GT, pessoal, ele é a tendência, né? O que seria a tendência? Essa tendência aqui, o modelo modela essa tendência, né? E modela as mudanças não periódicas no valor da série temporal. Então, considerando o GT aqui, ele considera o valor da tendência dentro desse cálculo aqui. O que seria o ST, né? O ST corresponde às questões de sazonalidade, né? A gente pode até ajustar os parâmetros do Profit para questões sazonais, né? Pode tunar os parâmetros aqui, vou mostrar para vocês mais à frente. Mas o modelo considera essa questão de sazonalidade aí da série temporal. E a outra questão aqui é o HT, que é justamente os efeitos dos feriados, né? Além de considerar a tendência, além de considerar a sazonalidade, existe aqui um cálculo dos efeitos feriados. O que sobra restante aqui, né, assume que existe um erro, né, um ruído, né, que ele chama de WT. Né? No caso, eu considero isso aí como um ruído. Né? Quando ele considera tudo aqui, sobra um restante, ele coloca isso como um ruído, beleza? Então o modelo é basicamente isso aí. Ele faz um agregado da sazonalidade da tendência, considerando os feriados. Basicamente você percebe, é um modelo simples, mas é um modelo muito robusto, né? Funciona aí na prática. O que é que eu vou fazer aqui primeiro, pessoal? A gente vai ler um dataset, né, que eu peguei lá da biblioteca, você pode baixar através desse link aqui, ó, colocando o file name aqui, através desse link, que eu estou pegando o próprio dataset lá da biblioteca, do tutorial da biblioteca, beleza? Então eu vou fazer a leitura dos dados. Esses dados aqui, ele tem um pass data que tem um DS no data frame. Eu vou pegar esses dados e fazer botar isso como um valor data, né? Já estou formatando o dado aqui. Vou fazer uma ordenação, como a gente está trabalhando com série temporal, já garanto aqui que está ordenado, né? E a gente tem uma coluna aqui da série temporal de data, né? E normalmente a gente tem um Y também, que é o valor que a gente vai prever. Esse tutorial aqui, pessoal, a gente só tem esses tipos de dados. É um tutorial simples que eu peguei na biblioteca, mas a ideia aqui é que eu mostre o funcionamento das funções para você, como a gente pode fazer a predição. Depois que você se interessar mais por uso da biblioteca, eu posso fazer uma predição pegando um dataset aí real, pegando um mercado financeiro, qualquer algo do tipo, e a gente pode estar usando essa biblioteca aí também, beleza? Eu vou dar um info aqui para a gente verificar as informações. Ó, isso aqui está no formato datetime e aqui está no formato float, né? Então o Y no formato float. Dá um describe aqui para a gente ver essa questão da data, né? Incluir tudo. No describe aqui a gente vê que esses dados aqui são de 10, 12 do mês do ano de 2007 até o ano de 2006, no caso janeiro de 2006, né? 20 de 1 de 2006. Então a gente tem aí basicamente 9 anos de dados, né? Muitos dados para fazer essas predições. Aqui, pessoal, antes de fazer uma predição, né, normalmente eu gosto de fazer esse tipo de coisa aqui. A gente verificar se tem dados nulos, né? Aqui, no caso, esse dataset não vai ter, mas eu já deixo aqui, caso tenha, você já pode fazer esse tipo de tratamento aqui. A ideia é que tem uma etapa de pré-processamento quando você estiver aplicando isso nos dados reais, né? No caso aqui, o Profit também é muito robusto, né? O Facebook, a biblioteca em si, é muito robusto para lidar com ruído também, certo? É uma coisa que eu não pontuei aí, mas uma das características da biblioteca Profit é a questão para lidar com ruído, né? Ele não é tão sensível a ruído como alguns modelos aí estatísticos que utiliza, que é bem mais sensível à questão do ruído, né? Então aqui, pessoal, fiz aqui a leitura, né? Aqui eu vou fazer a setagem, eu vou setar isso como minha data como índice, né? Para virar uma série, dar um plot aqui só para a gente ver essa série temporal aqui, né? A gente tem uma série temporal aqui, esses dados aqui ele vai variar diariamente, né? Se eu colocar aqui, você vai perceber ó, que eu tenho 10 de 12 de 2007, vai variar diário. E eu tenho um Y que faz esse tipo dessa variação aqui, conforme estou mostrando aqui nessa figura para vocês. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Esses dados eles estão no formato diário. Eu quero fazer uma predição não diária, eu quero fazer uma predição mensal, sei lá, semanal, independente de qualquer coisa. No caso aqui eu vou usar mensal.
Então eu preciso transformar os dados que estão no formato diário para o formato mensal. Como é que eu posso fazer isso, né? Se você não sabe manipular e lidar bem com o tempo, né, algo do tipo, a gente tem um método resample, né, que eu até deixei também aqui a biblioteca se você quiser dar uma olhada nesse método aqui. Mas o método resample, pessoal, a gente pega um data frame, a gente consegue dar um resample, ou seja, a gente consegue varrer esse dado, considerando que o índice é um datetime, né, e transformar esse dado fazendo o que a gente chama de upsample ou downsample, né, ou seja, mudar a escala de uma série temporal. Então, por exemplo, esses dados eles estão diários. Se eu der um resample aqui M, eu posso transformar esses dados mensais. É como se fosse um agrupamento, eu estou agrupando meus dados ali. Aí eu posso tirar aqui uma soma, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ao invés de ter dados diários, eu vou ter um agrupamento de dados mensais. Quando eu coloco o M minúsculo aqui, eu estou pegando o primeiro, ele considera a data, né? Aqui, no caso aqui, o último dia do mês, né? Quando eu faço esse tipo de resample com M aqui. Então, se eu der uma soma, ele vai somar todo o agregado para esse mês. Então, eu tenho aqui ó, o mês 12 de 2017, o mês 1 de 2018, o mês 2, mês 3, mês 4. Então, eu tenho os dados agregados por mês. Nixon, eu queria criar um modelo semanal. Aí você pode usar o W aqui, que ele vai converter os dados em semana. No caso, 16 do 7, 23 do 12, 30 do 12. Então, aqui, pessoal, aqui é a janela de tempo do método que você quer fazer a conversão, né? Que é o ruling. No caso aqui, ó, ele não fornece aqui nenhum detalhe, mas se você clicar aqui na documentação, ele vai lhe dar aqui os possíveis rules. Normalmente é uma tag, né? Se você coloca D é diário, se você coloca H é horário, se você coloca BM, no caso aqui a gente tem até BM, que é Business, dias úteis, né? Tem várias variações aí para a questão da tag, né? No caso aqui, você pode também varrer essa questão aqui do resample. Eu vou focar mais na biblioteca, né? Não vou focar tanto no método, mas eu queria mostrar apenas a você que você tem como mudar a escala dos dados, né? Então, eu vou mudar aqui para mensal. Se eu botar um Mzão aqui, ele vai colocar os dados no formato mensal, beleza? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, pessoal, a gente vai direto agora para a previsão utilizando o Prophet. Então, imagine que você já tem um dado mensal, certo? No caso aqui, ó, eu vou pegar esse dado mensal, já vou fazer aqui. Ao invés de ter o data frame real, eu vou pegar o data frame mensal, vou dar um resample e dar uma soma, né? Então, no final, a gente vai ter um data frame aqui com os dados mensais, né? Então, todo mês de 2017, mês 12, dezembro, janeiro de 2018, fevereiro, a gente vai ter os dados mensais e vai ter o acumulado aqui do dado mensal. Então, a partir do dado mensal, a gente vai brincar um pouco aqui com a biblioteca, né? Eu vou importar algumas questões aqui, né? No caso, esse aqui a gente vai usar para plotar fazendo cross-validation, a gente vai usar o Prophet, eu vou usar essas métodos scikit para calcular os erros, né? Eu vou usar essas performance metric e esse cross-validation também. Então, a gente vai usar basicamente essas questões aqui, o Prophet. Só para a gente entender um pouco da variação mensal, eu estou plotando aqui esse dado mensal, né? Você percebe que tem até uma queda aqui bem grande dessa série temporal aqui. E a gente tem esse dado aqui para cada mês, né? Em cada ano aqui na variação aqui. Então, só um plot aqui. Como eu já fiz o resample, pessoal, quando eu vou fazer o resample, é obrigatório o índice do meu data frame ele está no formato datetime. Só que quando eu vou usar o Prophet, eu tenho que passar a coluna e minha label, né? A coluna tem que ser obrigatoriamente na label DS, e tem que estar no formato DS. Se você for usar outro dado, você tem que se atentar a essa questão. E a label tem que estar também no formato com o nome Y, né? Se tiver outro nome lá, sei lá, saída de energia, aí você tem que dar um rename na coluna e jogar para Y aí, beleza? Então você tem que ter esse formato aí. Tem que ter um DS, ele tem que detectar esse DS no data frame e tem que detectar esse Y. Como eu já fiz o resample e ele precisa detectar, eu preciso resetar meu índice do meu data frame. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou resetando o meu índice. Então quando eu reseto meu índice, a gente vai ter basicamente esses dados assim, né? Tem um DS e tem um Y. Se eu botar aqui outro nome, ele dá um bug na biblioteca, ele não deixa fazer a predição, certo? Então eu recomendo você sempre, se você seu data frame tem o nome date ou data, aí você tem que renomear para DS e para Y. Você poderia renomear dando o rename aqui, né? Ó, da columns, se você for usar o dataset, né? Aí pode colocar a tua coluna atual, no caso seria date, né? Para DS. Aí você poderia fazer esse tipo de trabalho aqui, fazendo um rename, né? No caso aqui, o meu já está no formato adequado, né? Eu vou me atentar à questão da biblioteca. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai dividir o dado de treino e teste, né? Existem alguns métodos scikit, como o treino teste split, né? Que você pode fazer um split dos dados de datetime.
Mas eu vou fazer aqui bem basicão mesmo, que a ideia aqui é mostrar mais a ideia do tutorial. Então eu vou pegar meu treino, vai ser dezembro de 2017 até janeiro de 2015. E meu teste vai ser basicamente de fevereiro de 2015 até janeiro de 2016. Basicamente eu vou deixar um ano para teste e vou deixar o restante para treino. É isso que eu vou fazer aqui. Nix, como é que você vai fazer isso? Eu vou dar um iLock. Como essa série minha está ordenada e eu tenho dados mensais, se eu dou um -12 aqui, eu vou pegar todos os dados menos os últimos 12 dados. Beleza? Estou usando o iLock. Se eu fizer isso aqui e passar os -12 no início, eu estou pegando apenas os meus últimos 12 dados. Então, é os últimos 12 dados aqui, que vai do índice 86 ao índice 97. Então, eu peguei esses dados, separei treino 7 e teste 7. Né? Fiz um treino teste 7. Como é que a gente vai usar o modelo aqui do Profit? Quando você instancia aqui, que chama o Profit, pessoal, você pode criar a instância do modelo. Então, a gente tem que criar nosso modelo. Tem vários parâmetros aqui que você poderia mexer, né? No caso, a sazonalidade anual, tunar esses parâmetros, feriados, né? Holidays, qual o modo de sazonalidade, pode ser aditivo, multiplicativo. Tem várias outras questões que você pode testar esses parâmetros aí, vários tipos de parâmetros para você criar o melhor modelo. A ideia aqui é ser mais básica, eu vou criar apenas usando esses mesmos parâmetros. Mas entenda que você poderia ajustar esse parâmetro de acordo com o seu tipo de dado. Então, mas eu não vou considerar esses parâmetros aqui, até para ser mais rápido. Então, eu vou usar aqui um modelo mensal, criei o Profit. Eu vou dar um fit passando o meu trend set. Nix, o que é que tem dentro do trend set? É aqui todos os dados menos os 12 dos últimos anos. Então, eu vou ter dados aqui de 2017 até 2015 no meu trend set. Então, eu vou passar o DS e o Y como entrada aqui e vou dar um fit no meu modelo que eu criei, modelo mensal. Perfeito. Então, rodei aqui o modelo mensal. Ele dá alguns warnings aqui, pede para você rodar o modelo aqui com a sazonalidade semanal true e a sazonalidade diária true também, dá uns warnings. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, mas eu poderia fazer e colocar aqui, né? Como eu mostrei a você que tem aqueles parâmetros. Ele vem automático, né? Mas ele pede para você colocar aqui como um warning, colocar os dados no formato semanal, beleza? Aí aqui, pessoal, eu dei o fit no meu modelo. Eu posso fazer minha predição, né? Então, eu vou prever os dados aqui no meu conjunto de teste, né? E eu vou fazer modelo mensal, dou o predict, basicamente igual a API do Scikit-learn. Se você já usou o Scikit-learn, tem um fit, um método e tem um predict. E o resultado aqui, pessoal, eu vou colocar na variável ypred, né? Nix, o que é que tem nessa variável ypred? Por default aqui, o Profit, pessoal, ele dá vários tipos de dados, né? Ele dá, por exemplo, a tendência, né? Quando eu vou fazer uma predição, ele dá a mais baixa, o Y chapéu, né? Que é o Y predito mais baixo, o valor mais baixo. O Y chapéu é o valor mais alto. A tendência de baixa, a tendência de alta, os termos aditivos que são utilizados no modelo, a questão anual aqui. Então, tem várias outras questões que o modelo utiliza. O que é que a gente vai precisar? Desse Y hatch aqui. Nix, o que é esse Y hatch? É o Y predito, né? O Y chapéu, né? Então ele já fornece essa predição aqui quando eu dei o predito no teste. Então esse aqui, basicamente eu vou ter essas questões, né, para aqueles 12 dados que eu coloquei aqui no treino. No caso aqui a gente tem do 0 até o 11, né, a predição para cada um dos dados. Só que a gente vai utilizar basicamente esse Y-rate aqui. Mas se você quiser entender aqui as bordas do modelo, a questão de intervalo de confiança do Y-predict, mais máximo, mais baixo, também você poderia estar analisando essas questões, que já dá na própria biblioteca por default, beleza? Eu vou dar um plot aqui, né, no meu modelo mensal. Se você pegar aqui e usar modelo mensal, a própria biblioteca tem uma função de plot. Você pode passar apenas o que você previu aqui. Ele dá esse intervalo de confiança e essa minha previsão aqui, né? Eu tenho esses dados e tenho aqui minha previsão no intervalo de confiança, ao mais alto Y e ao mais baixo Y, e meu Y aqui no meio que foi predito, beleza? A própria biblioteca dá essa predição. A gente fez a predição aqui, pessoal, usando um conjunto de testes. Eu poderia fazer aqui uma validação, um teste, fazer outras questões, mas eu vou mostrar como você faz cross-validation, né? Usando a própria biblioteca, também tem como você usar o cross-validation, mas a ideia aqui é o básico aqui para você estar entendendo aqui o funcionamento da biblioteca. Então entenda que eu vou dar um fit, criar meu modelo, dei um fit, aqui eu poderia ajustar os parâmetros, no caso eu preferi não ajustar aqui, deixei default. Vou passar o meu conjunto de treino para treinar o modelo e vou passar no predict aqui o conjunto de teste para fazer uma validação. Então ele já dá essa predição aqui, no caso como ele retorna dois gráficos aqui, se eu quisesse deixar só um, eu posso dar um ponto e vírgula para ele não estar retornando dois gráficos aqui nessa função. Então só tem aqui um retorno. Como é que eu posso calcular meu erro, né? Então eu tenho o meu teste set, que eu criei o conjunto de testes, ele tem o Y, né? Eu posso dar um values aqui, ó. Eu tenho a minha predição do último ano do mês e eu tenho o YPred, que veio no meu data frame YPred, né? Então seria o valor predito.
Eu vou usar o Metrics, o MAI e o RMSE para a gente ter o valor de predição, né? Aqui eu estou usando o MSE, né, M-square erro, mas se eu colocar square falso, eu uso o RMSE, que é a métrica que a gente também pode analisar. Então, analisando essas duas métricas, eu tenho aqui o valor do MAI e o valor do RMSE, né? O MAI, o erro absoluto médio aqui é 22, né, em relação à série, e o RMSE é 38,99, beleza? Então eu tenho esses dois erros aí que eu posso calcular. Poderia calcular outras métricas também, mas é basicamente isso aí. Se eu quisesse prever aqui o valor predict real, eu posso usar o Y-predict, eu vou setar o índice como uma data, né, para ficar aqui a data bonitinho, ó. Posso passar o Y-rate e dar um plot em vermelho. Então o em vermelho que está aqui nesse gráfico, a gente vai ter o valor que foi predito pelo modelo. E em azul a gente tem um valor real, né? A gente consegue analisar essas previsões aqui. Inclusive em junho, né, você percebe que foi uma previsão bem em cima aqui, né? Uma previsão muito boa, muito próxima às linhas. E também em setembro, né? Em junho, setembro e também aqui no mês de dezembro de 2015, né? Essas previsões você percebe que foi bem justa, bem em cima aí que o modelo fez, que ele previu. A gente, pessoal, pode pegar esse modelo e fazer a decomposição de componentes, né? O que é isso aí? Se eu pegar aqui e usar a função plot components e passar meu predict, ele faz a decomposição de componentes, ou seja, ele vai me dar a tendência dessa série, no caso aqui, ó, tá caindo, né? Vai me dar a questão variação anual, a própria tendência aqui e também as variações anual. No caso, as gráficas aqui eu poderia também dar um ponto e vírgula, que ele já dá o retorno aqui. Então a gente tem esses dois tipos de gráfico aí. Se a gente dar um plot componente, ele separa esses componentes do meu predict e faz uma plotagem aí para a gente estar analisando essa questão da tendência, beleza? Nixon, você dividiu em treino e teste, cara, mas normalmente na prática, pessoal, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho aqui, não é ideal você dividir apenas os dados em treino e teste, né? Então você vai usar o cross validation, vai usar o treino e teste split lá do scikit e outras formas. Na própria API aqui do Prophet, pessoal, existe o cross validation aqui, né? Que inclusive eu importei ele aqui, né? Ó, Prophet Diagnostic Cross Validation, né? Então eu importei aqui o Cross Validation, que você pode chamar a biblioteca. Então você vai chamar, vou pegar o retorno é um DF, vou chamar o método Cross Validation, vou passar o modelo mensal, que é meu modelo que a gente criou aqui. Vou dizer que o horizonte aqui é 365, eu posso passar um inicial aqui, né? Ou seja, a partir de comece o treinamento com pelo menos esse tipo de dados. Eu vou tirar essa questão aqui, vou deixar apenas aqui o horizonte, né? Que a gente pode definir. Se eu quiser saber o que tem aqui nos dados, eu posso dar um Shift Tab, vocês percebem que eu tenho um modelo, horizonte, período inicial e tem outras questões aqui de parâmetros que vocês podem estar consultando, né? No caso, eu vou dizer que o horizonte é 365 dias, né? Estou trabalhando com dados mensais. Então, eu vou dizer que eu quero ali o horizonte 365 dias. Vou fazer o Cross Validation aqui, que ele vai me retornar aqui o dado em DF underline CV. Então, eu vou pegar isso aqui. No caso, está rodando aqui, né? Vou aguardar aqui que ele rode essa questão. Ele vai quebrar isso aqui em alguns, fazendo alguns folds, né? Para fazer essa validação por baixo aí dos meus dados. Percebe que ele rodou aqui, né? Demorou 15 segundos. A gente tem um Classificate Report, né? Que é parecido com o Classification Report do Scikit-learn. Só que aqui ele dá um retorno no data frame, né? Por exemplo, quando eu faço o cross validation, pessoal, ele já me dá aqui, ó, o Y chapéu e faz mostra meu Y predict aqui para cada mês, né? Na validação cruzada, né? Você percebe que aqui eu só tenho os dados do treino, né? Estou passando os dados do treino e ele faz uma validação cruzada com os dados do treino aqui no cross validation, né? Ele faz toda essa validação aqui, como eu estou mostrando a vocês. Você passa só, cria um modelo, seta os dados, passa aqui no cross validation, você pode definir o horizonte aqui, ele já vai dar isso aqui prontinho. Agora eu queria verificar as métricas desse meu cross validation. Existe outra chamada que você pode fazer, que é o performance metric, né? Você vai passar os dados aqui. Quando você passa performance metrics e passa esse DF aí, ele já vai lhe dar as métricas que são mais interessantes aí para a tua previsão. No caso, o MSE, RMSE, o MAI, o MAP, o MINDAP, e ele já dá todas as métricas aí para você. Você poderia estar pegando a média desses caras aqui, né? Você quer pegar, por exemplo, RMSE, a média do cross validation no treinamento, né? Que ele faz esses question de food. No caso aqui deu 25, né? Então você poderia estar analisando essas métricas aí, né? Aqui e também fazendo a predição no conjunto de treino, né? Aqui, pessoal, a gente também tem uma plotagem, né, que a gente pode plotar a métrica, né, usando a própria biblioteca. Se você colocar plot cross validation metric, ele pode receber o cross validation e você diz qual é a métrica que você quer plotar, né? Por default aqui eu deixei RMSE, mas eu poderia plotar o MAI aqui para a gente entender essa variação do MAI no cross validation, né?
relacionada aos horizontes aqui que a gente está definindo. Coloquei aqui, ó, RMSE, ele vai plotar o RMSE. Então, assim, a biblioteca já fornece muito suporte para vocês, né? Espero que você tenha entendido pelo menos o básico aqui da biblioteca. Entenda que é uma biblioteca que vai usar as questões de feriado, sazonalidade, tendência para quem é um modelo. Você pode pegar um baseline aí para pegar esse mesmo dataset aqui e fazer uma verificação. Fica como estudo aí para vocês. Você pode, ao invés de estar fazendo uma predição mensal, você fazer uma predição semanal para dar aqui uma coisa mais diferente da minha. Você pode estar fazendo isso. Uma coisa que eu sugiro para vocês não terminar por aqui, pessoal. Você pode vir aqui nos notebooks aqui, ó, da própria biblioteca, né? Eu deixo aqui o link. Existem algumas questões aqui nos notebooks, né? Ó, a questão do diagnóstico, como é que você utiliza. Você pode pegar aqui o exemplo dos notebooks, né? Que ele já vai lhe dar aqui em R, né? Tá em R aqui e essa parte aqui em cima tá em Python. Então ele vai dar o código em R em Python, você pode estar utilizando aqui, ó. No caso, a cross validation, como é que eu posso fazer, né? Aí tem outras funções que eu não explorei nesse notebook aqui, que é mais uma ideia inicial que eu quero mostrar para vocês. Mas aqui existem alguns tutoriais que ele usa na própria biblioteca mesmo, né? Espero que se você não conhecia aí o Prophet, né, para fazer a previsão de série temporal, já deixa teu like aí nesse vídeo. Vou deixar esse notebook aqui para vocês, se quiserem testar a biblioteca, mexer nessas funções no tutorial aí, que eu acho interessante para você estar aprendendo aí. Tem outras funções que eu não mostrei aqui, mas eu queria dar uma menor ideia aí da predição. Pra você saber, né, se alguém um dia falar assim, cara, você conhece a biblioteca do Facebook para previsão de série temporal, você tem pelo menos uma base aí para você fazer uma certa predição ou testar no teu trabalho aí como cientista de dados, beleza? Pessoal, esse vídeo se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui em gostei. Também deixe seu comentário aí de apoio se você achou interessante a biblioteca aqui. Coloquei esse vídeo mais no formato de um tutorial mesmo. Mas se você quiser que eu faça uma predição usando dados aí reais, algo do tipo, coloca aqui nos comentários se você se interessa por esse tema de séries temporais, beleza? Por hoje eu fico por aqui. Te vejo lá no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e é só o começo.